Olá, essa é a minha terceira tentativa de gravar o vídeo. Já que o Zoom ele não me ajuda, vou ter que gravar o vídeo dessa forma. Em primeiro lugar, eu sou a Graciela, sou aluna de Educação Física e eu vou compartilhar minha tela com vocês, só que de uma outra forma. Hoje a gente vai falar aí como é que funcionam as fases excêntricas, relaxamento e concêntrica nas musculaturas dos membros inferiores em corridas de 100 e 1.500 metros. Volto aí a pedir novamente desculpas por problemas técnicos aí. Infelizmente não consegui gravar pelo Zoom, mas voltamos aí. Como é que funcionam essas fases excêntricas e concêntricas nas musculaturas dos membros inferiores em corridas de 100 metros e 1.500 metros? A gente sabe que a corrida ela é um excelente exercício físico para o corpo todo. Porém, hoje a gente vai falar sobre como é que ocorre o processo de contração muscular e as fibras que estão envolvidas nas atividades de corridas de 100 metros e 1.500 metros. Hoje nós falaremos aí sobre a preparação física de atletas e os motivos por serem realizados diferentes tipos de treinamentos com base na posição em que cada um atua dentro do campo. De acordo com cada posição, recrutamos mais ou menos de alguns grupos musculares. Com total certeza, o futebol é um esporte que requer muito preparo físico e a corrida ela auxilia muito nesse manejo e cuidado no preparo do jogador. Afinal, são 90 minutos ou mais exigindo aí do mesmo, principalmente a sua resistência e musculatura dos membros inferiores. E hoje falaremos um pouco sobre essa importante musculatura e, se não, a mais importante musculatura e suas fases em dois tipos de treino que são utilizados dentro de campo: a corrida. Além da corrida ser um excelente exercício cardio, ela movimenta boa parte do nosso corpo, sendo aí os músculos superiores e inferiores. Ela atua na nossa parte hormonal, ela libera muito hormônio e melhora a nossa capacidade cardiorrespiratória, entre tantos outros benefícios, né? Conforme dito anteriormente, nossa musculatura toda do corpo ela é envolvida, não só os músculos inferiores, mas aí existem 12 músculos particularmente importantes. Na parte superior do nosso corpo, deltoides, peitos, costas e abdômen. Eles também são muito requisitados na corrida. São músculos do nosso superior, mas são requisitados na corrida, porque eles determinam a qualidade de ciclo entre as pernas, mantêm a sincronização do movimento do braço e o equilíbrio, e o relaxamento e amplitude. E ao lado aqui, a gente tem aqui o desenho de umas costas, os nossos trapézios, nossa grande dorsal e nossos romboides. Aqui nossos músculos do peito, abdômen e nossos braços também. Consequentemente, aí pela movimentação, acabam aí também sendo trabalhados. Já na parte posterior, nós temos aí os músculos dos glúteos, quadríceps, isquiotibiais, os tríceps surral, os músculos do arco do pé, que tem aí como sua principal função o impulsionamento do corpo inteiro para a corrida. Contrações musculares. A contração muscular ela ocorre quando a actina desliza sobre a miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. As fibras musculares contêm os filamentos de proteínas contráteis de actina e miosina, dispostas lado a lado. Esses filamentos eles se repetem ao longo da fibra muscular, formando o sarcômero. O sarcômero ele é a unidade funcional da contração muscular. Sarcômero aí é quando a gente contrai o músculo e a gente vê aquela forma hipertrofiada do músculo pequenininho ali, o sarcômero fica contraído. E para ocorrer essa contração muscular, são necessários aí 3 elementos: o estímulo do sistema nervoso, as proteínas contráteis de actina e miosina e energia para a contração fornecida pelo ATP. E como ocorre a contração muscular? O cérebro ele envia sinais do sistema nervoso para o neurônio motor, que está em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular,
o axônio perde a bainha de mielina, ele dilata-se, formando-se a placa motora. Os nervos motores, eles se conectam aos músculos através das placas motoras. E com a chegada do impulso nervoso, as terminações axônicas do nervo motor, elas se lançam sobre as fibras musculares, a acetilcolina, que é uma substância neurotransmissora. E a acetilcolina, ela se liga aos receptores da membrana da fibra muscular e desencadeia o potencial de ação. E nesse momento, os filamentos de actina e miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômero, a contração, consequentemente provoca a contração. Aqui está aí uma fibrinha aí mostrando mais ou menos como é que funciona todo esse processo. Os tipos de contração muscular. Aqui a gente está falando de tipo de contração. Existem os 3 tipos de contrações: contração isométrica, isotônica e isocinética. Contração isométrica é quando o músculo ele se contrai sem se encurtar do seu tamanho. Um exemplo disso é a manutenção da postura, que envolve a contração isométrica. Outro exemplo, um exemplo prático: prancha. Você ficar sentado com a coluna encostada na parede, em posição de cadeira, você vai trabalhar muito seus membros inferiores, em particular quadríceps. Contração isotônica. A contração isotônica é a contração que promove o encurtamento do músculo. Exemplo disso é o nosso treino de musculação. A gente vai lá para a gente promover o encurtamento ou alongamento. Encurtamento e alongamento. Musculação em si. E a contração isocinética ocorre quando o músculo exerce aí uma força contra uma resistência constante, como por exemplo aí dentro d'água, com velocidade controlada. Nesse tipo de contração, a tensão ela é máxima em todos os ângulos da articulação envolvida. É geralmente usada aí para testes de força muscular. Exemplo, a hidroginástica, hidroterapia. Não parece, mas a água ela requer muito preparo físico para você conseguir aí se mover. Agora a gente vai começar a entrar um pouco mais aí nos tipos de fibras musculares. E quando a gente recruta para o tipo de corrida de 100 metros, que é corrida com explosão, com bastante velocidade aí que a gente precisa. E quando a gente vai recrutar aí para as corridas de 1.500 metros, que são corridas mais longas, que a gente requer aí uma resistência, um preparo físico melhor. Existem 3 tipos de fibras musculares nos seres humanos, que são divididos aí entre contração rápida e contração lenta. Tipo 1 de fibra muscular são as fibras de contração lenta, oxidativa. Tipo 2 de fibra muscular, tipo 2A, porque ela está dividida em 2 categorias. É a de contração rápida oxidativa e a de contração rápida glicolítica. A fibra muscular do tipo 2B e a fibra muscular de contração lenta, no caso, contração rápida e contração lenta, a de contração rápida, tipo 2A, ela fica entre essas duas que eu acabei de falar, entre a de contração 1 e a 2B. Essas fibras musculares, elas são classificadas em contração lenta e rápida. Sendo assim, por isso da importância dos atletas serem classificados em 2 grupos, pois o tipo de músculo determina a capacidade atlética. Sendo assim, uns conseguem ter mais resistência e outros mais velocidade. Isso também é determinado geneticamente, porém é capaz de melhorar ainda mais os resultados do seu treinamento, se conseguir fazer a conversão desse tipo de fibra. Por isso que uma pessoa que faz treino de musculação tem um músculo muito hipertrofiado, ele vai ser muito bom em corridas curtas. Porém, pessoas aí com um menor volume muscular, um menor volume de definição muscular, ele vai ter aí mais capacidade de trabalho aí com a musculatura de contração lenta. No caso aí, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. E cada tipo tem suas características funcionais diferentes. As fibras de contração lenta do tipo 1, elas caracterizam-se por baixa força. Elas
produzem velocidade e elas têm produção de velocidade e resistência elevada. Elas são resistentes à fadiga, pois elas têm um metabolismo predominantemente aeróbico, elas dependem do oxigênio para gerar energia. E por isso elas respondem às atividades de longa distância. Um exemplo disso são os maratonistas, que apresentam aí predominância nesse tipo de fibra. Já nas corridas curtas, as fibras do tipo 2B, pela força elevada e produção de potência e velocidade de resistência baixa, e a do tipo 2A, que fica no meio delas, como eu já disse anteriormente, ambas de contração rápida. Em termos de corrida, a gente chega a ser a conclusão que enquanto em corrida de menor duração, utilizamos as do tipo 2B, contração rápida, glicolítica e oxidativa, e 2A. Assim, essas fibras elas apoiam em corridas de alta velocidade, curta duração 100 metros, no caso nosso aqui, como as provas de 100 metros, corridas com barreira, revezamento, mas não em prova de resistência, prova de longa duração. Exemplo, 1.500 metros, tipo 1, contração lenta. Aqui a gente tem um quadro aí falando do mais ou menos as características dos tipos de fibra. A imagem A aponta que a fibra do tipo 1, característica, ela é vermelha, velocidade de contração lenta, resistência à fadiga alta, metabolismo oxidativo, capacidade de hipertrofia baixa, músculo pequeno. Fibra do tipo 2A. Ela é rosada. Aqui fala velocidade de contração média porque ela fica entre elas duas. Mas ela é rápida, oxidativa. Então, ela tem uma resistência razoável, oxidativa e capacidade de hipertrofia também razoável. Já a do tipo 2B, ela já tem uma cor esbranquiçada, uma cor branca, capacidade de contração muito rápida, resistência à fadiga baixa, metabolismo dela glicolítico, capacidade de hipertrofia alta, músculo grande. Ao realizar atividades de alta intensidade, você recebe muita ativação da unidade motora e sendo muita força. E as fibras motoras do tipo do músculo 1, menos característica do tipo 1 é lenta, contrai com menos força e um pouco mais lentamente do que as unidades motoras da contração rápida tipo 2 e alcançam potência de pico mais lenta. Eles também são altamente resistentes à fadiga para que eles tenham boa resistência. Ao participar de programas de treinamento correto durante um período de tempo com ênfase na velocidade e explosividade, você pode ensinar seu corpo e sistema nervoso para recrutar essas fibras rápidas. Existe por isso aí da possibilidade de cada atleta ter o seu treinamento devido, ele estar trabalhando da maneira correta para recrutar aí a fibra do tipo lenta, contração lenta, para corredores aí que precisam de mais dinamismo aí no campo de futebol, o pessoal aí que trabalha muito aí com armações do jogo aí que precisa estar o tempo todo para lá e para cá e precisam de mais resistências, precisam estar trabalhando esse tipo de fibra. Já os jogadores assim que são mais pontuais para receber e mandar a bola, corridas curtas, pequenos pedaços aí, eles já precisam de um outro treinamento, que é treinamento aí das fibras musculares de contração rápida, são mais resistentes, mais musculosos. No caso aí dos ultramaratonistas, o principal fator limitante é o sistema nervoso, pois dita a velocidade do recrutamento da unidade motora e da quantidade de músculo que pode ser recrutada. O próximo fator importante seria a quantidade da potência que é ligada quando essas unidades motoras são recrutadas. Tamanho do músculo em relação ao peso corporal. Por isso que eu falei, corredor não tem músculo grande. Seguido do quão rápido são os tipos de fibras musculares quando elas ficam ligadas. Assim, em ordem de importância, os principais fatores são estrutura do corpo, músculo, tendão, comprimento e membros anexos. Fatores neurais. Precisa também da capacidade do sistema nervoso do indivíduo aí para fazer esse recrutamento aí da mudança, porque todo ser humano, apesar disso daí ser uma característica genética, todo ser humano é capaz de fazer conversão de tipo de fibra muscular. Relativos à resistência também, força por quilo do peso corporal e o tipo da fibra muscular.
A principal diferença entre essas fibras musculares de contração lenta e rápida é que a fibra de contração rápida ela é maior e assim ela produz mais força. E o corpo recruta as unidades motoras de limiar inferior, contração lenta, seguidas pelas unidades motoras de limiar alto, contração rápida, e continua a recrutar e acionar unidades motoras até que você tenha aplicado força suficiente para fazer o que quer que seja, tentando fazer em relação ao movimento. Quando você está levantando algo pesado ou aplicando muita força, o seu corpo vai contrair praticamente todas as unidades de motor disponíveis para esse músculo em particular. Pessoal, aqui está aí a referência bibliográfica do material que eu peguei para passar para vocês. As figuras aí, a maioria estão com o link aí também referência bibliográfica delas. Agradeço aí grandemente a atenção de todo mundo. Peço novamente desculpas, pois essa foi a terceira tentativa de vídeo que eu gravei. Foi somente dessa forma aí que eu consegui mostrar para vocês os slides de maneira aí que todos conseguissem vê-los, porque eu falei nos outros vídeos, porém aí não apareciam aí os slides. Inclusive tá aqui uma tentativa de vídeo que eu havia gravado. Agradeço aí e fiquem com Deus.